Oi, pessoal, meu nome é Brenda, eu faço parte da equipe de comunicação e marketing aqui da Elos, e hoje eu tô num episódio especial da segunda temporada, na companhia do nosso parceiro mais ilustre, para falar de um dos assuntos que causa polêmica no mundo das finanças, que é o orçamento familiar, mais especificamente a divisão de gastos entre o casal. Jurandir, muito obrigada por estar aqui com a gente e por topar falar desse assunto que é um pouco polêmico. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Falar desse assunto que eu gosto tanto. Ah, não, todo mundo gosta. Então, a gente vai começar aqui com uma dúvida que está sempre em pauta, que é qual que é o melhor regime de bens para um casamento? Bom, nós temos no Brasil 4 regimes. O primeiro é separação total dos aquestos, que é muito pouco utilizado. Os 3 mais comuns, comunhão total de bens, que era o que era utilizado antes da lei do divórcio, se eu não falasse nada era esse. Comunhão parcial de bens, hoje, se você não falar nada lá, é o mais comum, a maior parte dos casamentos se dão assim. E o terceiro é a separação total de bens. Eu recomendo muito para as pessoas a separação total de bens. Ele é o regime mais indicado. E por que ele é mais indicado? São vários fatores. Primeiro, os casamentos... Todo mundo que casa diz, eu quero casar até que a morte nos separe. Esse é o desejo de todas as pessoas, o desejo romântico. Mesmo que isso aconteça, a separação total de bens, ele se mostra melhor. Porque lá no momento que falta um dos cônjuges, somente a metade do cônjuge faltante que vai para inventário. A outra metade permanece no cônjuge sobrevivente. E o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro da metade do cônjuge faltante, normal, como se fosse casado com comunhão parcial ou total. Segundo ponto muito importante é que se você tiver algum processo que caia sobre um dos cônjuges, certo? E venha um bloqueio judicial, uma coisa cada vez mais comum. De repente, um é funcionário público e o outro é alguém que é empresário. Vem lá um processo, bloqueia os bens de todos. Se for como separação total, só da metade. Um outro ponto muito importante é que os casamentos hoje, raramente eles vão durar a vida toda. As pessoas... Pois é. E, portanto, no momento da separação, você vai discutir o que é de um e o que é de outro, enquanto os dois se chamam de meu bem. E não quando cada um está dizendo o meu bem, o meu bem. Então, é muito importante. As pessoas dizem, mas eu não tenho nada, ele não tem nada. Mas você não vai querer ter nada em algum momento da tua vida? Você vai querer ter alguma coisa. Então, diz, mas eu comprei um apartamento. Para quem que fica? Ora, você discute. Ora, se a gente separasse, o que seria justo? A gente vender e separar para os dois. Coloca 50% no nome de cada um. Então, a separação total, ela faz com que o casal precise conversar sobre o dinheiro, que é uma das coisas mais importantes dentro de um casal. Portanto, eu recomendo muito separação total de bens. Perfeito, muito bem colocado. E ainda nessa linha, né, de divisão de bens, a gente tem se falado muito de uma polêmica aí que envolveu um participante do BBB, inclusive, agora desse último Big Brother, o vencedor, sobre uma suposta esposa ou namorada dele, né, que durante o programa ele chamava ela de esposa. Quando saiu, ele disse que não sabia exatamente como é que era o relacionamento deles, que eles ainda estavam se conhecendo, até que isso culminou numa separação. E aí tá se falando muito sobre esse caso, sobre ela tem direito realmente a alguma coisa, né? Se ela realmente poderia ir atrás de alguma parte do prêmio dele, já que ela não é oficialmente casada no papel. E visando esse caso, né? Eu queria saber, tem alguma forma da gente se proteger ali durante o relacionamento, durante o namoro, nessa fase de estamos se conhecendo, mas ao mesmo tempo construir um patrimônio junto? Olha, o Estado brasileiro pode te casar sem que você perceba. Então, o que configura uma união estável? A lei ela é muito dúbia sobre o que significa efetivamente uma união estável. Eu não conheço os detalhes sobre o casal, vi falar da polêmica, mas não conheço, portanto, isso é motivo lá para os advogados tentarem dizer se havia uma união estável ou não. O fato é que, como se diz, se você morar, de repente, se você dividir alguma casa com finalidade de constituir família, sim, já há uma união estável. Então, o que eu recomendo sempre para as pessoas? Primeiro, começou a morar junto, vai num cartório e faça um contrato de união estável, e aí você vai dizer, com separação total de bens, nós não queremos misturar os nossos bens, portanto, você está protegida. Um outro instrumento que passa a ser cada vez mais comum
inclusive eu já falei disso num episódio do Fantástico, que é o chamado contrato de namoro. Tem se tornado comum. Então, muitas pessoas, hoje é comum, pessoas mais velhas, por exemplo, em que os dois querem apenas namorar. Mas, de repente, um fica na casa de um, outro fica na casa de outro, certo? E aí você diz, olha, nós não queremos ter uma união estável. Nós queremos apenas namorar. Eu vou te contar um caso que aconteceu com uma pessoa que eu conheço. A menina, ela estudava odontologia e o pai era um pai com boas posses, etc. E ela veio aqui para Florianópolis, o pai alugou um apartamento muito agradável, perto da UFSC, e o namorado começou a frequentar a casa, como é normal hoje em dia. E aí ele disse assim, olha, perdem todas as minhas correspondências lá na minha república, posso passar para cá? Pode. Eu posso receber aqui os pacotes que eu compro aqui na internet? Pode. Bom, um determinado dia resolveram brigar. E ela disse, eu quero que você vá embora. Ele disse, não, eu não posso ir embora porque eu moro aqui. E aí ela disse, não, mas esse apartamento é meu. Quem paga é meu pai. Ele disse, não, nós moramos aqui. Bom, houve um acordo na justiça para que o pai da menina tivesse que pagar o aluguel para o rapaz até ele acabar a universidade, certo? Então, é muito complicado isso. Configurava uma união estável, configurava um namoro, o que configurava? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É muito importante que a gente formalize as coisas. Atenção aí para todos que estão vivendo. Eu não sou casado, eu só vivo com ela há 2 anos. Você está casado e muito bem casado. Não, pois é, uma coisa de uma falta, às vezes, de uma informação que a gente não faz ideia de que pode acontecer isso, porque realmente, né, ele tinha tudo registrado ali, perante a justiça, ele mora lá, então é complicado, é um bom aviso. E assim, superada essa fase de namoro, né, na escolha do contrato de casamento, a gente já pensando agora no dia a dia de uma família que já tem filhos. É ideal que essa receita da família seja em contas bancárias conjuntas ou é melhor que faça uma divisão de despesas, né? Qual que é a melhor forma de organização do casal, visando também essa construção de patrimônio? Bom, eu costumo dizer que o casamento é o único local em que o regime comunista dá certo. E o que é o regime comunista? De cada um segundo suas possibilidades, de cada um para cada um de acordo com as suas necessidades. Então, essa coisa de dividir as despesas, às vezes é muito complicado você dividir despesas. Se de repente um dos dois, e hoje é cada vez mais comum, mulheres ganhando às vezes bem mais, eventualmente também tem acontecido de homens que abrem mão de parte do seu trabalho, de todo o trabalho para cuidar da família. Então, se um dos dois acaba ganhando menos, mas ele se dedica mais para a família, é muito justo que a divisão não se dê de forma igualitária. Não faria sentido fazer isso. Ou mesmo, eventualmente, 2 pessoas que se amam e a carreira de um tem lá um grande sucesso. Será que seria justo, de repente, dizer, agora eu vou para um restaurante bacana, você fica no cachorro-quente da esquina? Isso não seria casamento. Então, casamento significa você juntar receitas e juntar despesas. Como que vai fazer isso? Conta conjunta, conta separada? Isso é muito de cada casal. Eu, por exemplo, nunca consegui ter conta conjunta. É melhor do ponto de vista financeiro, porque você vai pagar menos tarifas no banco, você consegue até algumas vantagens. Mas não é todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, eu acho que isso é muito de casal para casal. O que é fundamental é que o casal converse sobre o dinheiro. E se por acaso um achar, poxa, eu estou sendo prejudicado, isso em tudo. Só uma pessoa trabalha, só uma pessoa arruma a cama, só uma pessoa lava a louça, só uma pessoa cozinha, o outro vai dizer, poxa, o que há? Não está justo. Então, a mesma coisa com o dinheiro. A gente precisa conversar. E diz, olha, não está legal. Olha, você está gastando muito. Bom, então, se você quer gastar tanto, então eu vou fazer aqui uma reserva financeira só no meu nome. E por isso a importância do casamento com separação total de bens. Ou vamos entrar num acordo, vamos gastar de forma equinânime. E uma coisa que eu acho muito importante eu sempre recomendo que as pessoas tirem os desperdícios da vida, não os supérfluos. Tire o desperdício para que sobre mais para supérfluo. Só que o que é desperdício para um pode ser supérfluo para outro. Então vem
uma solução que se chama mesadinha do casal. E como funciona a mesadinha do casal? De repente, essa ideia é boa. ela ganha, digamos, 3 mil e ele ganha 2. O casal tem 5 mil de receitas, certo? Então, de repente, ele gosta de comprar videogame e ela gosta de pagar a mensalidade do time de futebol, certo? E aí ele acha que aquilo é um desperdício e ela acha que é um desperdício. Então, como é que funciona a mesadinha do casal? Se o casal está super folgado, recém-casado, tranquilo, pega 10% da renda do casal e é só dela. Então, R$500 é dela, R$500 é dele. Isso não precisa ser levado para o orçamento. Ela gasta no que ela quer e ele no que ele quer, certo? Se o casal está apertado, 4%. Então, R$200 é para ele, R$200 para ela. Sabe, a gente aprendeu isso uma vez que nós estávamos conversando com casais, num grande banco que eu trabalhava, e a mulher disse assim, poxa, tu não sabe o que é aquele meu marido, que ele é maluco, eu vou lá dentro do salão de beleza, eu fico 2 horas lá, venho toda bonita, né? Cheia de boas intenções. Aí ele olha para mim de cima a baixo e pergunta, quanto custou? Foi a noite para o vinagre, né? Então ela pode dizer, não te interessa, eu fui e paguei da minha mesada, certo? Então a mesadinha do casal é muito boa e o resto precisa misturar, certo? Precisa misturar. Claro que às vezes, quando está começando um namoro, né, é importante falar sobre isso. Mas é muito importante. No passado tinha essa coisa machista, que só o homem que tinha que pagar. Sim. E tudo isso, né? Hoje não faz mais sentido. Então é justo que o casal converse com o dinheiro. O que é importante é que o dinheiro não seja um tabu, certo? A gente precisa tirar o tabu do dinheiro. Dinheiro faz parte, assim como trabalhar dentro de casa, certo? É você tornar a relação justa. E o dinheiro faz parte das relações, portanto, a gente precisa falar. Falar sobre dinheiro não tira o romantismo. O que tira o romantismo, certo? É alguém se sentir injustiçado dentro da relação. Perfeito, Jandir. Acho que tudo muito bem conversado, todo mundo sai ganhando, né? Assim, acho que só te agradecer por todas essas dicas incríveis que você sempre traz aqui pra gente. Hoje falando desse assunto que sempre tá em pauta aí. E também convidar todo mundo que tá escutando a gente ou assistindo a nos seguir nas redes sociais, acompanhar nossos conteúdos. A gente sempre tá trazendo coisa em relação à educação financeira. E é isso. Até a próxima, gente. E uma boa semana. Obrigado.